Fala pessoal, você está no canal Conexão Efedrina, eu sou o Arthur. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos da farmacocinética e a gente vai encerrar com o tema de eliminação. A eliminação ela é a última parte da farmacocinética. Não pense que ela é a menos importante. Afinal, sem eliminação, o fármaco ou a droga nunca sairia de circulação, certo? Ela precisa ser eliminada. Nós temos diversas vias de excreção de fármacos. Pode ser por fezes, pode ser por suor, se bem que o suor é de 5% até menos, tá? Ele não é uma da principal, né, eliminação. A principal eliminação que a gente considera é a renal. E a gente tem outros diversos tipos de eliminação no nosso corpo, certo? Mas a renal, ela é a principal. A renal, ela basicamente, ela tem 3 etapas. A parte de filtração, secreção e difusão. Mas o que você mais tem que ter em mente é que ela é a principal parte que vai fazer a eliminação de qualquer fármaco no nosso corpo. No caso da renal, a excreção ela ocorre via urina. No caso da fecal, como o próprio nome já diz, ocorre pelas fezes. Ou seja, a gente também considera de eliminação hepática, hepático/fecal. Por quê? Justamente porque a bile ela pode secretar para o estômago, para o trato gastrointestinal. Então, o que acontece quando ela secreta? Ele pode ser, pela biotransformação, ser reabsorvido e voltar a sofrer todo aquele sistema de volta, ou ela pode ser eliminada pelo trato gastrointestinal, ela pode ser eliminada pelo intestino, ou seja, ela vai ser uma eliminação hepática fecal. Outro ponto de excreção que nós temos também, e podemos considerar até que seja um dos mais importantes, é o caso da excreção por via de leite materno. Por quê? Justamente porque quando a mãe está amamentando, o leite materno ele tem um pH ácido. Então algumas moléculas têm muita afinidade com pH ácido, que são as moléculas básicas. Quais são as moléculas básicas? A gente tem, por exemplo, a efedrina e a morfina. E isso também ocorre com álcool, ocorre com várias moléculas. Então, sempre que a mãe está amamentando, você tem que ter um ajuste de dose ou você tem que ver esse risco-benefício. Tem o caso dos antibióticos, que pode passar para o bebê também. Então, é muito analisado, justamente porque essa é uma via de excreção. E já que ela está fazendo excreção, o bebê está sendo amamentado. O peso do bebê é muito menor que o da mãe. E se esse composto que está saindo dali entrar para o bebê e se tornar um metabólito tóxico, que é uma das vias que a gente tem de biotransformação, como a gente viu no vídeo anterior, o que acontece? A gente tem um peso corporal, certo? A gente tem uma massa. E o que vai acontecer? O bebê ele tem uma massa bem menor. Então, se pra gente era tóxico, pro bebê vai ser muito mais tóxico, já que você está dando essa dose e está sendo transferida para o bebê. Essa excreção por via de leite materno, ela é uma excreção extremamente importante. Porque se você parar para analisar, vamos supor que você tenha um medicamento e esse medicamento ele tem um efeito tóxico, mas esse efeito tóxico ele vai ter em 10 miligramas. Para uma pessoa de 100 quilos, esse 10 miligramas vai ter um efeito tóxico. Para um bebê que tem, por exemplo, 10 quilos, esse efeito tóxico vai atingir com 1 miligrama, certo? Ele tem 10 vezes menos, então esse efeito tóxico seria 1 miligrama. Então, o que acontece? Para uma pessoa de 100 quilos, 10 miligramas é tóxico. Para um bebê de 10, para uma criança, né, no caso de 10 quilos, 1 miligrama. Agora um bebê, por exemplo, tem lá seus 5 quilos, então é meio miligrama. O que acontece? Quando você faz essa excreção por leite materno, e se você excretar por leite materno, por exemplo, 5 miligramas, metade da dose ali, que é para uma pessoa de 100 quilos, você está dando 10 vezes a dose para o bebê. Então, no caso, ela vai ser muito tóxica. Então, por isso que quando o médico pergunta, quando o farmacêutico clínico pergunta, as pessoas, né, os clínicos em si perguntam para antes de prescrever o medicamento, você está amamentando? É justamente para saber que se está amamentando, eu sei que esse medicamento ele pode ter um efeito tóxico? Sim. Ele pode ter um efeito tóxico? Não. Vai depender do medicamento, vai depender da molécula. Então, o que acontece? Se esse medicamento que eu estivesse receitando for tóxico, eu posso pensar em dar um medicamento similar a esse, certo? Que vá resolver o problema, mas que não seja tóxico, no caso para o bebê e para a mãe, ou não, realmente tem que ser esse. Então aí você vai no risco-benefício. Realmente vai fazer mal para o bebê? Ah, então eu vou dar um pouco menos de dose. Então todo esse ajuste de dose é feito. Quando você fala, sim, estou amamentando, o profissional que está prescrevendo, ele já tem na cabeça que ou ele vai trocar a dose, ou ele vai trocar o medicamento,
E ele vai avaliar tudo isso. Então sempre é bom você falar que você está ou amamentando ou que você está com suspeita de gravidez. Porque lembrando, alguns medicamentos podem atravessar a placenta também. Agora para a gente dar uma recapitulada em toda a farmacocinética. Vamos supor que a gente está dando um medicamento que seja intravenoso, porque a mãe apresentou dor, certo? Então ela foi parar no pronto-socorro por causa de uma dor. E essa mulher, ela está amamentando. Aí você tem que, para dar para dor, o que você tem que dar? Ah, a dor está muito intensa? Tá muito intensa. Adianta eu dar codeína? Bom, talvez não. Então você teria que dar, por exemplo, uma morfina, que é um pouco mais forte. Morfina é um medicamento que é alcalino. O pH dela é alcalino, é maior que 7 esse pH. Então o que vai acontecer? Você tem que ter em mente que você está amamentando? Sim, a mãe é uma mãe, ela está amamentando. Então ela tem que receber esse medicamento para dor. Ela pode amamentar de outro jeito? Talvez retirar esse leite materno e conseguir dar para a criança até essa dor passar. Ou você vai dar, mas às vezes dá um leite integral, certo? Comprado de mercado, no caso, para dar para a criança por um tempo. Então, tudo isso você tem que ver. Vamos supor que ela deu entrada no pronto-socorro e tem que ser via intravenosa, certo? Porque está com muita dor e de morfina. A gente já sabe que por ser morfina, ela vai ser excretada urina, vai ter um tanto de excreção nas fezes e vai sim ser excretado na amamentação, no leite materno. A gente também sabe que esse medicamento não vai ser absorvido. Se ela é intravenosa, ela vai ser diretamente distribuído, certo? Ela pula aquela primeira etapa. Depois que ela foi intravenoso, ela vai distribuir para o corpo, vai ter essa metabolização. No caso da morfina, ela vai gerar alguns metabólitos tóxicos para o rim, mas que o nosso corpo consegue ali resolver esse problema. Não é tão grave assim. Até porque tudo isso é catalogado, tudo isso é estudado antes, né, previamente da pessoa. Por isso que também a gente tem aqueles... como que eu posso dizer? Não seria um receituário, mas seria as passagens que as pessoas já teve no hospital, se ela tem alergia, se ela não tem alergia. Então tudo isso é importante. Depois que ela foi administrada, certo, via intravenosa, ela vai ser distribuída pelo corpo, ela vai ser metabolizada no fígado, daí a gente tem diversas enzimas, a principal, citocromo P450, mas pode ser qualquer outra enzima, tem várias enzimas no fígado para fazer essa biotransformação. Depois de tudo isso, ela vai ser eliminada, no caso, via urina, e vai ser eliminada também via amamentação. Essa seria basicamente a excreção que a gente deu de um fármaco básico, intravenoso, certo? Tudo isso. Agora, e se fosse um medicamento via oral? Ele vai ser via oral, via, como que a gente pode dizer, intramuscular, intradérmico, né, subcutâneo. Todos esses vão ter absorção. O sublingual é um medicamento que ele tem uma absorção extremamente rápida, porque ela, por ser sublingual, já está em solução, é mais fácil para o corpo pegar e já distribuir. Ela é mais rápido, lembrando do tamanho das partículas, certo? São partículas menores do que um comprimido em pó, do que um comprimido em grão, certo? Então, o que acontece? Ela é mais fácil para ser absorvida pelo corpo. Tá, mas vamos voltar lá. Comprimido. A pessoa ingeriu o comprimido, ele vai ser absorvido no TGI, né, trato gastrointestinal, ou seja, vai ser absorvido no estômago ou vai ser absorvido no intestino, vai depender do pH do medicamento. Depois que ele foi absorvido, ele vai cair na corrente sanguínea e vai ser distribuído pelo corpo. Aí ele vai para o fígado, onde ele vai sofrer uma metabolização e ele pode ficar ativo, ele pode se tornar tóxico, ele pode ser depois inativado, ele pode se manter ativo e trocar de molécula, lembrando lá do metabolismo, os tipos de metabolismo que a gente tem, né, de fármacos, e depois ele vai ser excretado, urina, fezes, suor, pela lágrima talvez, né, por ser uma excreção que a gente tem. Então, pela respiração, alguns medicamentos também podem ser, mas nesse caso são os medicamentos mais inalatórios. Mas a gente tem todas essas vias de excreção. Lembrando que a gente também tem, por exemplo, alguns outros caminhos diferentes, né, que esse medicamento pode percorrer. Quais? Ele pode ter, por exemplo, o chamado de efeito de primeira passagem, que a gente já falou nos vídeos anteriores, certo? Que no caso você tomaria esse comprimido, ou no caso aplicaria, né, na veia o medicamento necessário no caso dos hospitais. E o que aconteceria? Esse medicamento ele vai direto para a eliminação, por exemplo. Ele nem passa por esse sistema, certo? Porque a gente tem sangue no corpo inteiro. Ele vai ter um efeito de primeira passagem. Esse efeito que uma porcentagem dele vai ser eliminada. Outro fator também que a gente tem que é bem importante, né, na absorção também, lembrando para vocês, sistema do pH. Se é uma droga alcalina, se é um medicamento alcalino, o que ele vai ter?
ele vai ser absorvido, no caso, no intestino, não vai ser absorvido no estômago, uma porcentagem dele vai ser perdida. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da farmacocinética. Tudo que a gente falou aqui, a gente tem que levar em conta na hora de prescrever. É isso, pessoal. Dá um like no vídeo, ajuda o YouTube, né, a falar pro pessoal, né, que, olha, esse vídeo está sendo bem curtido, então eles começam a passar esse vídeo para frente, né, indicar para outras pessoas. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, porque daí você recebe notificação. Agradeço aos que assistiram até aqui e nos vemos na próxima conexão.